Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem não nos conhece, há mais de 1 ano e meio a gente vive na estrada, morando em um motorhome e mostrando lugares incríveis como esse que nem parece no Brasil. Isso mesmo, e eu sou o Léo e realmente esse lugar não parece que a gente está no nosso país, é até difícil de acreditar que existe um lugar como esse. Aqui é uma antiga vila operária com mais de 500 casas, muitas delas de alto padrão, mas a gente não pode identificar nesse vídeo o local exato onde fica essa vila por questões de segurança. Essa vila operária foi construída na década de 1970 para abrigar trabalhadores de empreiteiras que estavam construindo uma usina hidrelétrica na região. Ela ocupa uma área de 189 alqueires, o que dá mais de 4 milhões de metros quadrados e já teve ainda mais casas do que hoje em dia. No auge da vila, a estimativa é que mais de 15 mil pessoas moraram aqui. E aqui a gente está andando por um lado que são casas de mais alto padrão, né? Segundo informações que a gente teve na época, né, que tinha toda a infraestrutura aqui de uma cidade mesmo, hospital, né? Tem a escola hoje em dia ainda, mas tinha shopping, tudo. As pessoas, né, engenheiros, médicos, viviam em casas como essa, né? Meio que padronizado esse lado. Esse lado é conhecido como lado A. E essa casa a gente consegue ver que é uma casa muito bem feita, muito bonita, muito bem estruturada e uma das maiores que a gente viu aqui, né? Esse tipo de modelo. Aqui tem uma garagem. Aqui, deixa eu ver se essa porta tá aberta. Provavelmente vai estar trancada, porque a maioria ou quase todas aqui são trancadas, né? Por ser uma propriedade privada, tá tendo um certo cuidado, né? Tem gente que zela pelo ambiente aqui, então as casas, a maioria estão trancadas. Sim, ó, aqui, olha aqui que incrível. Aqui é uma área fechada, não tá aberto, ó, tá trancado, mas é uma churrasqueira. Né? Consegue por aqui pra gente ver? Olha ali, tem uma churrasqueira bem ali. Deu pra ver bem a churrasqueira. Aqui provavelmente tem saída pra área da cozinha. Deixa eu ver o que a gente encontra aqui, tá ó. Tá aberto aqui? Tá aberto. E ó, a casa tá vazia. Mas olha que incrível, pra gente ter uma ideia de quão alto padrão era aqui, né? As pessoas importantes que viviam aqui, tá até lareira, né? Sim, essa lareira a gente consegue ver aqui pelo lado de fora. Essa parte aqui é de pedras, isso aqui é a parte da lareira que você vê do lado de fora. Realmente uma casa assim bem bonita. E esse aqui é o lado A, aqui era dividido por letras, né? A, B, C e D. Hoje restam o lado A e o lado B. Quando a gente estudava aqui, a lembrança nossa era muito estouro de dinamite. Então, volta e meia na aula, a gente era criança e as professoras davam comando para nós todos entrar embaixo das carteiras. E a gente não sabia por que, ninguém explicava. E daí a gente escutava aquele grande estouro, aquelas explosões gigantescas na usina, porque estavam estourando as rochas para fazer a construção. Mas a lembrança da criança, adolescente, jovem morando aqui, era um lugar maravilhoso. E aqui a gente chega no lado B da vila, onde ficavam as casas dos operários, né? Tem moradores ainda, a gente sabe que 15 famílias ainda vivem aqui e estão distribuídas por aí, mas a gente consegue ver que são casas mais simples, mas casas boas também, né? Do outro lado a gente viu que às vezes tinha algumas coisas de alvenaria, mas essa daqui a impressão que dá por fora, né? É madeira, só que chegando aqui a gente vê que aqui é madeira, só que aqui parece ser o mesmo material, né? Um gesso, não sei. E o que chamou a atenção dessa casa em específico, né? É a parte aqui que a gente viu que tem muitos e muitos livros deixados aqui. Será que foi da escola? Foi da antiga escola? Mas aqui tá bem longe da escola. Então, não, tá bem longe da escola, sim. Mas olha que legal. Sim, são livros didáticos. Para o mundo, sim. Olha que revistas. Revistas de que ano? Será que eu consigo ver? Aqui, ó, 2014. 2014. Caraca, gente. Dá para saber as fofocas de 2014. Olha, 2015, 2014. Tudo indica que todos nessas sacolas são livros, ó. Livros de estudo, de capacitação. Olha que legal. Que legal, gente. Ó, tem até aquelas florzinhas que o aluno colocava no meio do caderno, né, para ficar seca. E a porta aqui da maioria das casas está trancada também. Esses anos que nascido e criado ali, morei mais de 20 anos ali, né? Só quem morou ali sabe o sentimento que cada um carrega das lembranças, né, da infância, da parte da escola. Então ali era como se disse, um paraíso, assim, que a gente parecia que era
aquelas continhas de fado, E sabe? se você gosta de ver mais detalhes como esse, porque em um vídeo a gente não consegue pôr tudo porque é muito longo. Só que a gente está convidando você para ser membro do canal e vir com a gente, porque aqui agora a gente está gravando, por exemplo, conteúdo exclusivos para membros. Então se você gosta de ver mais detalhes, mais coisas assim que a gente não consegue pôr no outro, vem, seja membro, ajuda a gente e também tem acesso à exclusividade desses vídeos incríveis que a gente vai mostrar para vocês. E se você quiser colaborar com a gente sem precisar se tornar membro, tem também um QR Code que vai ficar aí no canto da tela, você pode fazer qualquer colaboração. É isso aí, galera. E aqui tem um clube que a gente nunca viu desse tamanho. É muito grande e aqui tem vestígios de pessoas recém-passadas aqui, vamos dizer assim. Foi porque abandonado aqui, recentemente. sim, porque aqui, ó, de 2024, em fevereiro de 2024, marcando almoço. Então aqui ainda o pessoal usava bastante. E entrando aqui a gente consegue ver realmente que o espaço, apesar de abandonado, tem algumas coisas que foram usadas recentemente. Ó, desse lado a gente só tem cadeiras e mesas assim, aqui é a parte de trás de uma lareira. Então provavelmente, sendo um restaurante, os clientes, né, ou os funcionários eram atendidos desse lado e aqui, ó, Sim. porque aqui logo a gente tem... Que é o salão e aqui o balcão de atendimento. Sim, logo aqui a gente tem um balcão também. E o mais engraçado, olha isso daqui. Chá com vencimento esse ano ainda, no mês 11. Ainda então não olha está aqui, vencido, é novo. olha essa pimenta. Uma pimentinha. Pimenta, papéis falando do almoço Mais também, ó. assinaturas. Marmita em fevereiro ainda Fevereiro desse de ano. 2024. Mais papéis de registros, assim, álcool em gel, ali tem um telefone. Ó, o que eu deduzo que aqui seja a parte de trás, né, para manter o controle. Então aqui provavelmente tinha algumas coisas também do restaurante. Uma mesa aqui, para quem às vezes estava atendendo, precisava limpar. E aqui a gente entra para a parte da cozinha. Tem uma outra pimenta aqui, que foi o que mais instigou, assim, porque vence só ano que vem, gente. E essa aqui tá nem nova. foi usada. Mas é que essa daqui, nem quem comprou consegue usar também, porque quem conhece essa daqui, Essa marca é muito forte, Não. essa pimenta. né? Quem que gosta dessa pimenta? Se você gosta, fala aí pra gente, ó, armários vazios. E o que impressiona também, ó, é uma coifa, duas coifas gigantes, um fogão industrial e aqui um forno. Um forno para assar pizza, lasanha, o que seja, né? Quem era funcionário podia se associar? Sim, ou até mesmo fora, né? Por Pessoas exemplo, o de pessoal que mora aqui na comunidade também podia se associar lá, pagava uma taxinha ali na época de R$40 mais ou menos, digamos, podia usufruir de piscina, academia, tinha bailes, festas, eventos, essas coisas assim também, pagava metade. Mas até quem morava pagava uma taxinha. Isso, até quem morava pagava essa taxinha para ser sócio, né? E era bem movimentado esses espaços? Bem movimentado. E aqui a gente entra em um dos banheiros do clube, esse é o feminino. E aqui a gente consegue ver a limpeza que tá aqui. Eu vou falar, tem algumas sujeirinhas, algumas teias de aranha, mas assim, tá muito mais limpo do que muitos banheiros que a gente vai em postos de gasolina. E o que impressiona, olha aqui, olha aqui. Tem sabão, Ainda só tá que o com vencimento ali pode acabar causando alguma alergia na sua mão, tá? 2021. Mas aqui, ó, espelho gigante, os banheiros estão limpos. Olha o lixo, sem lixo praticamente. Tem papel higiênico. Tem até papel higiênico ainda aqui. Então é um lugar que às vezes poderia estar fechado, né, para manter. Só que infelizmente às vezes por receber vandalismo acaba sendo exposto, né, ao tempo, aberto janelas, essas coisas e acaba danificando. A gente continua aqui pela área do clube, andando do clube aqui da vila. Ali do lado ficam as quadras de tênis, elas já estão bastante tempo sem uso, por isso o mato já está tomando conta. E desse lado de cá ficam as piscinas, esse aqui é o corredorzinho que leva até essas piscinas, mas é importante, quando a gente não chega lá, lembrar que essa é uma área privada. Inclusive, quando a gente estava vindo para cá, a gente foi abordado por policiais que estão fazendo investigação de possíveis roubos que estão acontecendo aqui. Tem gente entrando, infelizmente, aproveitando do espaço vazio e furtando muita coisa. Isso não pode fazer e por isso também a gente não pode identificar qual é esse lugar. E se você conhece esse lugar, comenta aí embaixo, conta a sua história, mas não fala qual é o lugar para não dar ali o endereço para que outras pessoas também venham fazer vandalismo. E a gente chegou aqui na piscina. A piscina até que está bem conservada, né? A gente foi numa outra vila operária
que a piscina estava toda verde, parecendo que ia ser um jacaré a qualquer momento. Sim. Essa daqui não, a água está aparentemente limpa, mas lá no fundo tem sujeira. Isso aqui parece até quando a pessoa está limpando, né? Que decanta a sujeira embaixo. Joga cloro para aquela Joga sujeira cloro. descer, né? É. Está bem Legal, conservada tá pelo bem. tempo que está sem uso. Sim, então dá tempo ainda de fazer alguma coisa por ela, né? Para limpar. Sim. Pelo que E- a gente sabe, está tendo investigação aqui para poder ter alguma coisa, né? Revitalizar esse local aí. E Então, tem provavelmente em investidores, breve já. Tem investidores querendo reerguer isso aqui de novo e está fácil de reerguer. Aqui Sim. são as piscinas infantis, também está na mesma situação, com a água de cima aparentemente limpa, mas embaixo aquela sujeira decantada, e aqui ficavam os vestiários. Um deles está com a porta aberta, então vamos ver que esse aqui era o feminino. Aí tem uma mangueira aqui no chão, provavelmente a mangueira de limpeza de piscina, né? Aí aqui é bem pequenininho, é um banheirinho, basicamente, um banheirinho com uma torneira aqui. Será que tem água? Não, essa aqui tá sem água, só o barulho de ar mesmo. Tinha treino esportivo, tinha campeonato, então tem dois clubes, né? Tem aqui o clube que funcionava a academia e o clube em si para jogar jogos de quadra, né? Tinha quadra de areia e tem também lá, a gente chama de Clube do Bosque, né? Que é uma área que daí tinha piscina, sauna, quadra de tênis, churrasqueira, salão de eventos, né? Além disso, a vila teve também um hospital que era considerado um dos melhores do país na época e onde hoje funciona a administração da segurança que está sendo colocada pela empresa que é proprietária do espaço. Também tinha aqui um shopping, uma farmácia e muitos outros comércios. Hoje, as únicas coisas que funcionam na vila é uma loja de malhas, a igreja católica, que tem missas uma vez por mês, e 2 escolas públicas que atendem alunos de comunidades rurais próximas. O nosso colégio foi construído, e eu estudei nele, na década de 70. Em 68 já funcionava, mas a documentação mesmo, só a partir do ano de 70 que começou ele funcionar automaticamente. Então, na década de 70, o colégio já tinha aproximadamente 2.000 estudantes, porque eram filhos de pessoas que vieram trabalhar aqui na construção da usina. E aqui em frente à antiga vila, a gente encontrou aqui o senhor Wilson, que tem um estabelecimento, um posto de gasolina aqui, né, senhor Wilson? E viu muito o crescimento dessa vila, a história, né? O que o senhor lembra de como era ali antigamente? Sim, na verdade, eu cheguei aqui e estava construindo a vila. Vocês que eram aqui de fora, podiam frequentar lá dentro também? Sim, bem no começo, não. Nós já digo assim, gente simples, gente do interior, também nós ainda, na verdade, não gostávamos muito, porque a gente se sentia até mal, porque ali era um ambiente fechado, sabe? Depois que foi diminuindo, daí foi melhorando, daí até nós fomos sócios do clube ali, daí foi melhorando depois, mas conforme foi diminuindo o pessoal, eles foram dando chance para os de fora. E nesse momento a gente entrou aqui em uma das casas da Vila A. A Vila A é a vila de mais alto padrão, que abrigava aí os médicos e também engenheiros, o pessoal de cargo mais alto. E a gente entrou, essa aqui é a sala da casa, já chama atenção essa chaminé. A gente viu pelo lado de fora, né, que todas elas tinham ali uma chaminé mesmo, chaminé não, aqui é a lareira, né? Todas elas têm uma chaminé pelo lado de fora, mas aqui por dentro a gente vê que essa chaminé é de uma lareira. Essa região é muito fria. Então, onde não tem aquecedor, as casas mais modernas tem aquecedor, mas aqui tem a lareira a fogo. E aqui seria a sala, né? Tem um armário aqui embutido. Acho que talvez para ser uma adega, talvez, de bebida, né? Isso aqui abre? Não, aqui não abre essa parte. Mas Abre aqui, ele aqui para mim ver. tá embaixo aqui não tem nada, só teia de aranha. São muitos anos sem ninguém, né? E essa daqui seria a sala da casa. Aí aqui vem a parte da cozinha da casa. Cozinha aqui mais simples. Aqui a gente vê, tem a pia, os armários embutidos. Aqui nessa cozinha, olha aqui os armários. Tem nada? Não tem nada nos armários, nas gavetas. Não tem nada mesmo. As torneiras foram retiradas, não sei se pode ter entrado algum vândalo aqui roubado ou se foi retirado mesmo pela empresa, né?
E aqui no fundo a gente chega num outro cômodozinho aqui dessa casa, seria lavanderia e despensa, provavelmente, né? Lavanderia. É um espaço não muito grande, né? Sim, Da metade da cozinha, né? Pequeno, a gente vê aquela lavanderia 2 tanques aqui também sem as torneiras. Sim. E aqui seria a despensa, será? É, provavelmente uma dispensa. Despensa. Né? E andando por aqui, ó, a gente consegue ter a dimensão de quão grande é isso, porque as casas, pelo menos desse lado, não são grudadas lado a lado, né? Olha o espaço, tem um espaço, tem até um cachorrinho aqui, ó. Aqui, o cachorrinho, inclusive, vale ressaltar que foi um problema, que muita gente acabou indo embora e deixando cachorros aqui. É um crime, né? Uma crueldade abandonar um animal. E a gente encontra de vez em quando alguns bichinhos andando. E essa tá ali. chorando, essa né? aqui ela tá chorando, mas ela não deixa a gente chegar perto dela. Ela deve estar assustada, arisca, né? Sim. E olha aqui essa casa, para vocês verem que realmente esse lado, a maioria são iguais, assim. E a gente tá olhando ali, gente, olha ali. Um pé de laranja carregadérrimo. Porque aqui, né, não tem muita gente. Tem pessoas morando aqui ainda, mas não é como antes, né? Então aqui é muito mais vazio, né? Apenas 15 casas, mais ou menos, estão ocupadas, né? Sim. Num cenário de mais de 500 casas, né? Sim. Só tomar cuidado, ó, a gente tá andando pelo mato, mas tá de tênis, de calça, de tudo. Será que é laranja ou é? Acho que é laranja. Mexerica. Ah, que lindo, olha isso. É laranja? Laranja. Uma laranjinha pequena assim, é mais bonita ela. Que lindo, gente. É, aqui realmente é o paraíso. É o paraíso. Continuando aqui a casa da Vila A, aqui é o corredor dos quartos. E eu fiquei impressionado com a quantidade de quartos, ó. A gente vai contar junto com vocês, mas ó, aqui é um primeiro quarto. Não muito grande. Quartinho pequenininho. Pequeno. Simples, então já é um quarto. Aqui, outro quarto. Do mesmo tamanho. Também, são quartos pequenos, mas muitos, né? E o acabamento das madeiras aqui dentro, das paredes, parece ser uma madeira ou um gesso, né? Que dá para tirar, né? Dá a impressão que aqui é madeira e aqui parece ser um gesso aqui. Isso, dá a impressão que é aquele material que consegue... parece que é aqueles de filme dos Estados Unidos, que a pessoa dá um soco na parede e abre um buraco, né? Isso. Ó, então já foram 2 quartos aqui. O banheiro. Nossa, o banheiro é comum da maior. casa. O banheiro é grande. Sim, isso aqui tá sem acabamento nenhum. Não sei se naquela época era assim. Sim, ó, mas tem lavabo. O que a gente reparou é que até os outros, né? Todos, a maioria aqui tem lavabo. Ó. E outra, aí seria o chuveiro também, que tá sem o chuveiro nesse momento. E aí, mais 2 quartos. Aqui, um outro quarto convencional, parecido com aqueles que a gente viu ali atrás, um quartinho pequeno, sem nada. Esse eu acho que seria do casal. E aqui, não, esse aqui seria o quarto principal. Esse é o quarto do engenheiro, do médico aqui. É um quarto bem maior de espaço e ele é uma suíte. Você vê que tem uma porta dentro do quarto aqui. Um espelho aqui, ó. Um espelho. Nossa, espelho bem grande, por sinal. Sim. E aqui a suíte do casal aqui. Então esse seria o quarto não muito principal. Grande, né? Um banheirinho pequeno, teoricamente. Um armarinho aqui, ó. Não tem nada dentro. Nada. Mas olha o estado de novo desse armário, né? Sim, ó. Olha, novinho, em alumínio. Mas aqui seria o quarto principal. Será que tem água? Eu ia falar assim, uma coisa interessante que a gente tem que água. ver é que é uma casa que a pessoa não pagava nada, né? Tipo, ela além do seu salário, ela tinha toda essa estrutura. E tem que lembrar também que é uma casa de alto padrão, mas dos anos 70. Isso tudo foi construído na década de 70, né? Então por isso que hoje parece um pouco defasado, mas para a época era muito chique uma casa dessa. E outra coisa que a gente consegue observar aqui é que o mato, apesar daquele pedaço estar aberto, estar maior, né? Aqui, ó, dá para ver que foi roçado recentemente. Então, a empresa está cuidando, né, para esse local não acabar se estragando, mas porque automaticamente quando para de morar uma pessoa aqui e fica vazia, né, automaticamente sem manutenção vai começar, né, a ter alguns indícios do tempo. Só que a gente vê que está sendo cuidado, ó, a gente consegue ver que é recente aqui. E outra coisa que eu ia falar também, esse lugar era tão grande que tinha até ponto de ônibus. Olha isso. O tamanho é tão extenso assim que os funcionários, né, precisavam de ônibus para se deslocar de um lugar para o outro, porque aqui, por exemplo, é bem longe da portaria, né? Sim, então, e alguém come laranja aqui.
as Tem casas. gente, tem casa ali em cima que a gente viu que tem lixo, então o pessoal gosta, provavelmente vem aqui, ó, senta aqui, de frente ali, ó, o pomar tá ali, pega a laranjinha, né? E aqui nesse lado B da vila tem algumas casas boas que a gente viu ali no começo, quando a gente estava aqui mostrando as primeiras casas desse lado B, mas tem muita casa deteriorada, por ser uma grande quantidade que fica desse lado, a maioria das casas estão desse lado, tem muitas que estão deterioradas, que já estão sem moradores há mais tempo e já sofreram com vandalismo e com a ação do tempo mesmo. Essa daqui é uma delas que a gente vai entrar, mas aqui a gente pelo menos consegue ver como que era o interior de uma casa dessas aqui do lado B, que é a casa destinada mais aos operários, né? Sim, uma coisa que eu ia falar é que as casas que estão boas estão, a maioria todas trancadas, né? Trancadas. E as que estão abertas mais assim, são As essas que já assim, realmente. estão nesse estado. Sim. Aqui ó, o forro já foi pro chão, não sei se essas madeiras aqui são do forro, não, tem madeira que parece ser de guarda-roupa, de Sim, cama, às de vezes móveis, né? desmontado, né? Mas o forro já se foi aqui, né? E aí a gente entra aqui para ver os outros cômodos, que basicamente é a sala, uma sala bem espaçosa, inclusive, né? Essa casa eu tô achando grande também. Sim, que provavelmente a cozinha, Porque tinha azulejo. tinha azulejo na parede, um azulejo verde. Não é nem azulejo, na verdade Não é azulejo? é uma madeirinha aqui, né? Um MDF, um Que Eucatex. simula. Que simula um azulejo, mas provavelmente seria a cozinha porque o piso é um piso mais frio, né? Sim. Aí, para esse lado, Seria, eu acho. uma lavanderia, lavanderia. provavelmente. Assim. Banheiro aqui. O banheiro, não sei, deve ter outro banheiro, a gente ainda vai ver o outro lado da casa. Nossa, o engraçado é Mas o foi esse jeito... banheiro, seria uma disposição bem ruim da casa, porque os quartos estão para lá, né? Estranho. E o banheiro aqui do lado da cozinha e da lavanderia. Mas provavelmente não deve ser o único banheiro, a gente vai pro outro lado E da aqui casa. Né? seria um Aqui dos quartos. Um quartinho, uma né? despensa, o que a pessoa quisesse usar, né? Ah, sim, mas eu acho que seria quarto. Nesse Sim, caso, aqui o tem. que eu ia falar é que a disposição nesse caso não tá tão boa, né? Porque tá meio estranho, ó. Porque viria aqui, vamos dizer que é os fundos da casa. Teria acesso a um quarto ali, mas para ter acesso aos outros, teria que passar pela cozinha, né? Cozinha aqui, o corredorzinho dos quartos, né? Ó, Sim. são 2 quartos e tem mais um banheiro Nossa, mesmo. é muito grande. Olha que Aqui, ó, cômodo. um quarto. São 3 quartos aqui. Essas casas eram grandes também, então, ou seja, Outro não é quarto. somente... tem as casas melhores, né, vamos dizer assim, de mais alto padrão, mas tem essas casas digamos também assim, do o lado acabamento dessa é mais simples, mas ela Isso, também ó. é grande. Ó, o outro Também banheiro, é então grande. tem outro banheiro. Esse é o banheiro social. Mas essa casa era bem boa também. Sim, mas aqui também, na parede, também é aquele Eucatex imitando Sim. azulejo. Agora imagina você morando naquela casa com uma visão dessa. Me fala, que vem na sua cabeça? Que coisa linda, né? O que você imagina, né? A gente até parou a nossa casa aqui só para apreciar É. um pouquinho aqui. Hoje a nossa janela tá bonita. E só um detalhe é que esse lugar aqui, ele já foi um ponto turístico nessa região que fica, um cartão postal dessa região que fica. Aqui já foi aberto a visitação, já foi um local que as pessoas vinham aqui passar o final de semana, fazer piquenique, e realmente é muito bonito. Imagine, olha só esse lago com essas plantas, essas árvores vermelhas. Eu acho que essas árvores nem são brasileiras. Acho que tudo isso deve ter sido plantado E aqui. como a gente está no outono, né? Elas, sim. como de costume, né? Pela natureza delas, elas ficam avermelhadas Sim. e dá um charme totalmente diferente, né? Para esse ambiente. E o que o Léo falou, que realmente antes era aberto para visitação, hoje não. Hoje tem a portaria lá, tem cancela, então tem que ser tudo conversado, né? A vila começou a esvaziar no meio da década de 2010, quando a empresa responsável pela construção e administração por mais de 30 anos decidiu que não era mais viável manter o espaço. Recentemente, o local foi comprado por uma outra empresa que estuda transformar a vila em um resort. Por que você acha que acabou a vila em si, assim? Por que você acha que... Eu atribuo muito ao gasto para manter um espaço tão grande desse, com uma arborização, com uma grama, com a jardinagem, é um preço muito alto. A gente tinha valores, mas agora eu não vou lembrar de cabeça, mas é um preço muito alto. Para manter poucas pessoas. Para manter poucas E pessoas. aí chegou um momento que a usina não queria mais esse custo. Um gasto muito grande, né? Então ela optou em, de repente, focar só na geração de energia elétrica. Nós estamos torcendo e procurando ver se conseguimos que ela
monte alguma coisa, que faça funcionar alguma coisa. Para reerguer aqui de Para novo. reerguer de novo. Lógico que não vai ser igual. Nunca vai ser igual como era no tempo da construção da usina, da barragem. Mas estamos pensando que estamos dando força aí, o que nós puder fazer. E qual é o seu sentimento de ver hoje do jeito que está? É o sentimento olha, não sei nem lhe dizer a palavra correta, né? Mas a gente passar onde a gente morou ali e vir todas aquelas recordações e a gente sabendo de como era, né? Sim. Para ver hoje do tipo que tá, é um pouco revoltante, mas com esperança assim que possa voltar talvez melhor do que era antes, né? E como se não bastasse tudo que você viu até aqui, que a gente já mostrou para vocês, a gente deixou por último a rodoviária, para vocês terem noção de como que era aqui o funcionamento. Aqui tinha saídas diárias para a cidade mais longe, para a cidade perto, para ajudar no deslocamento desses moradores, que eram muitos, né? E aqui também, em anexo à rodoviária, tinha uma delegacia para fazer a segurança do pessoal, a ronda e o monitoramento. Aqui era muito grande, pessoal, e para vocês terem noção, a gente não conseguiu mostrar tudo nesse vídeo, porque tem uma parte muito importante que faz parte dessa história que merece um vídeo à parte, tá? Mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, deixa seu like, se inscreve para você não perder o outro vídeo, tá? Um beijo, fiquem com Deus e nunca se esqueça, viva a vida antes de partir. Até a próxima. Tchau!